Bom dia, paz do Senhor. Você já agradeceu a Deus hoje por mais um dia? Então, eu recebi uma mensagem pedindo para que eu falasse sobre louvor e adoração. Tem uma diferença entre o que é louvor e o que é adoração. Hoje, o que nós estamos vendo na igreja é muita música, né? Pessoas cantando, não para louvar realmente a Deus, mas sim para animar um auditório que está ali esperando aquela música chiclete que entra no coração dele e para ele ficar emocionado. O louvor, ele tem outro significado e é isso que a gente vai tentar passar aqui para você. Então, vamos começar assim. O que é louvor? Então eu peguei aqui, eu fiz um estudo e estou trazendo para vocês. Louvor significa exaltar, elogiar, reconhecer as grandezas de Deus. Quando cantamos músicas que falam sobre os feitos do Senhor, suas maravilhas e poder, estamos louvando a Deus. Então, todos os louvores que nós possamos prestar ao Senhor, está falando das grandiosidades dele, de tudo que Deus fez, ou de tudo que Jesus fez durante toda a história. Então, quando se trata de um louvor, o centro desse louvor sempre é Deus. O louvor é dado a Deus e o louvor é dado a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Nunca o louvor pode ser voltado às pessoas. O louvor ele não pode ser dado a pessoas, mas sim simplesmente a Deus. Esse louvor ele pode ser feito através de músicas, de louvores, né, de canções, que é o mais conhecido, ou por palavras, né, que você declara ao Senhor, você está louvando, quão maravilhoso é esse sol que o Senhor criou. Isso é louvar a Deus. Agora, o que acontece mais, a gente quer entrar mais no âmbito daquilo que acontece no grupo de louvor da igreja. Se o grupo é de louvor, ele tem que pegar esses hinos e engrandecer ao Senhor. Contar as coisas que o Senhor fez e por que ele morreu naquela cruz, por todas as obras feitas por Deus. Esse é um louvor verdadeiro. Louvor é diferente de adoração. Né? Adoração é algo mais pessoal. Adorar significa prostrar-se a Deus, ter um coração rendido a Deus. Então você pode estar louvando e não acreditar em Deus e não prostrar-se a Deus. Aí é aquele louvor frio, aquele louvor que você não entende. Você vai num culto e você não sente a presença de Deus naquele louvor, naquele momento, porque talvez a pessoa que está louvando, ela simplesmente é uma pessoa que tem uma voz bonita, é uma pessoa que está acostumada com música, mas ele não é um adorador. A diferença grande é essa. Porque assim, se você pegar uma pessoa que tem uma voz bonita, se você pegar uma pessoa que já é uma cantora ou um cantor secular e der um louvor para ele, uma música, né, de louvor para ele, ele vai cantar muitas vezes melhor do que qualquer um daqueles que estão na igreja. Porque ele tem o dom para aquilo, para cantar. Mas não quer dizer que o coração dele está voltado a Deus, ele está adorando a Deus. Não é porque fala coisas bonitas para Deus que ele está realmente entregue a Deus. Quando nós estamos na igreja com o grupo de louvor e adoração, nós temos que entender que pode ter pessoas lá que estão louvando a Deus com uma voz muito bonita, mas falta prostrar-se a Deus e adorar a Deus. E assim começam a fazer louvores antropocêntricos. Eles começam a concentrar esse louvor nos homens, nas obras de homens, ou para tocar o coração daquela pessoa que está sentada ali ou que está triste. O momento de louvor na igreja não é feito para isso. O momento de louvor é para louvar ao Senhor na igreja, contar as suas maravilhas, render louvores a Deus naquele momento. É a hora que nós vamos nos dar para Deus. Então esse é o momento certo de louvar e adorar. Porque o Pai ele está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então muitas vezes você pode estar só louvando, mas você ainda não é um adorador.
Você pode estar no grupo de louvor, mas você não é um adorador. Não é porque você canta uma música que você acha que é de adoração que você está adorando a Deus. Por isso que muitas vezes a gente vê uma pessoa simples subindo num púlpito, cantando, com uma voz que não é uma voz bonita, né? Que não tem um acompanhamento de um conjunto muito bonito, é lá no playback, e quando abre a boca, Deus aceita o louvor daquela irmã ou daquele irmão, porque ele é um verdadeiro adorador. Então não importa se a voz é bonita, não importa se o grupo toca bem, se os músicos são ótimos, se eles não forem adoradores, esse louvor não vai subir ao Senhor. Por isso que muitas vezes a gente vê milhares de reais que as igrejas gastam com um grupo de louvor, colocam lá, né, instrumentos de primeiro mundo, mesa de primeiro mundo, sendo que para louvar a Deus, você precisa ter um coração voltado a Deus, para elogiar a Deus. O culto ele é dividido nessas duas partes. Ele é dividido na parte do louvor e da adoração a Deus, e depois a parte que Deus vai se pronunciar a nós, respondendo aquela oração. Aquele louvor, que é através da palavra dele. Quando Deus quer falar conosco, ele vai falar através da palavra dele no culto. Não é você que está ministrando o louvor que tem que falar com a igreja naquele momento. Naquele momento você tem que levar a igreja a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor. Isso é o papel do grupo de louvor. Por isso a importância da escolha dos hinos. Esse hino está louvando e adorando a Jesus? Esse hino foi feito para Deus ou foi feito para homens? Ou é para confortar o coração de homens? O culto é a Deus. Você vai para a igreja para cultuar a Deus. Então todo louvor, toda honra e toda a glória é dada a Deus. E quando esse louvor sobe ao céu como aroma suave, né, ao Senhor, ele vai usar o pregador da noite para falar com as pessoas que ali estão. E o pregador, o profeta, aquele que vai trazer a palavra de Deus, é que vai comunicar aquilo que Deus quer que a gente faça. O grupo de louvor não é mais importante do que a palavra. Os dois têm a sua importância, porém, os louvores têm que ser voltados somente a Deus. No culto, os louvores têm que ser para Deus. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Deus. Os louvores hoje tem louvor que nem fala, nem toca no nome de Jesus. Tem louvores que ficam com repetições durante 5, 6 minutos repetindo a mesma frase, né, para colocar aquilo na cabeça da pessoa. Assim como música que fazem no mundo, como aquelas músicas que são chicletes, que você mesmo sem querer grava aquilo na cabeça. Então você vai lá e escolhe um louvor porque a batida daquele louvor vai chamar a atenção, porque as pessoas vão se mexer, que as pessoas vão cantar. Não, não é isso. Porque se você não louvar, até as pedras vão louvar. O Salmo 150 diz assim, ó, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Tudo que tem fôlego, todo mundo pode louvar ao Senhor. Colocar agora na cabeça das pessoas que aqueles que fazem parte do grupo de louvor são os levitas, mas eles estão achando que eles são só a pessoa que entra na igreja e ele vai lá e louva e o Senhor, a igreja toda é apaixonada por eles. Meu irmão, se a pessoa for num restaurante e tiver uma música ao vivo, a pessoa fica prestando atenção na música. A música tem esse poder de chamar a atenção e de tocar a alma das pessoas. Mas você não é mais importante do que aquele que deve ser louvado. Então o louvor, ele tem que elogiar tudo aquilo que Deus fez, toda a obra que Deus fez. Se você está pensando em louvar para animar a plateia que está lá embaixo, você está errado. Louvor e adoração. O Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, assim, quando você se prostrar ao Senhor realmente, você vai louvar a Deus pela sua glória.
Você vai louvar a Deus pela sua criação. O louvor, ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que ser teocêntrico, ele não pode ser antropocêntrico. Não pode fazer parte só para a igreja. Não é um show. O culto não é um show. Aí você vai lá, faz um louvor voltado para o homem, você emociona ele, depois entra um coach para falar. Aí o coach vai lá e passa mais a mão na cabeça da pessoa. E a pessoa sai dali, na segunda-feira ela está fazendo as mesmas coisas, porque o que transforma é o Senhor Jesus. E não são essas palavras bonitas. Não são essas vãs filosofias. Então, se você trabalha, se você está na igreja, se você faz parte do grupo de louvor, e se você é um levita, fique sabendo que os levitas, eles não eram só pessoas que eram responsáveis por cantar na igreja. Eles limpavam o templo, eles varriam, eles passavam pano, tudo. Então você não é levita. Se você não está fazendo essas coisas, você não é levita. Você simplesmente achou um lugar onde você pode se destacar e está se destacando da pior forma possível, que é não louvando a Deus, não adorando a Deus em espírito e em verdade. Louvor tem que ser escolhido e tem que engrandecer o nome do Senhor. Louvar é uma coisa, adorar é outra coisa. Louvor, cantar louvores, qualquer pessoa com uma voz bonita pode cantar, e até melhor do que muitas pessoas que estão cantando na igreja. Mas adorar a Deus é algo que precisa vir do coração daquele que realmente tem o Espírito Santo, aquele que se prostra a Deus, aquele que adora a Deus de verdade, aquele que se joga aos pés do Senhor. Esse vai sair da sua boca o perfeito louvor ao Senhor. Então, a diferença entre louvor e adoração seria essa. O que está acontecendo hoje, a gente vê hinos, né, ou louvores que eles chamam, dizem que é louvor, que só está exaltando o homem e não está exaltando aquele que deve ser exaltado. Então, aquelas pessoas que pediram para que eu falasse, isso é o que a Bíblia fala. Né? Não tem como você excluir, né, o louvor do grupo de louvor. Ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas o pastor ele tem que estar prestando atenção na letra. Porque você já pensa, vem ali um louvor que está voltado para o homem, voltado para as pessoas, não para Deus. E depois vem uma palavra, aonde o pastor não está preocupado com a verdade das Escrituras, não está pregando o arrependimento, não está pregando aquilo que deveria ser pregado. Ele começa a passar a mão na cabeça. Onde que vai ter transformação nisso? Aonde que vai ter a presença de Deus nisso? Então, se você é do grupo de louvor, preste atenção naquilo que você vai louvar nesse final de semana, ou nesse próximo culto. Você realmente acha que dobrar o seu joelho e ficar 5 minutos é ser um adorador? Você acha que simplesmente porque você está lá tocando ou cantando, você é melhor do que qualquer outro? Não, pelo contrário. Você tem que ser um verdadeiro adorador, um adorador que adore em espírito e em verdade. Se você não prestar atenção nessas coisas, seu louvor, sua pseudo-adoração não está valendo de nada. Deus busca verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é aquele que se prostra ao Senhor e sabe que só existe um digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E essa pessoa é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?